Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Radu e você está no Radu TV, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos ver aqui, pessoal, como que a gente faz para fazer o Wall Jump no Godot Game Engine. A gente vai usar para isso o Raycast 2D, que foi um Node que a gente ainda não viu aqui, né? Então espero que vocês gostem da aula aí, se gostarem não esqueça de deixar o like aí e compartilhar com o pessoal. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Tá, pessoal, estamos aqui na tela do Godot. Eu fiz essa situação aqui que a gente tem uma plataforma que é um pouco mais alta do que a gente consegue alcançar em uma parede, para a gente ver direitinho para que serve o Jump. O Jump serviria então para a gente acessar esses locais em que a gente não consegue acessar por maneira normal, com um pulo simples, né? Então o Jump nada mais é do que pular na parede e conseguir voltar e acessar o local, né? Como a gente acabou de fazer aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer, beleza? A gente está usando um nó novo aqui nesse que a gente não viu ainda nas outras aulas, que é o Raycast 2D. Então, a gente vai chegar lá, eu só vou mostrar direitinho como é que está estruturada a fase e depois a gente vai ver o código para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui um cenário que eu agrupei num Node 2D chamado cenário, que eu esqueci aqui o C. Cenário, tá em inglês, né? O cenário, e aí dentro do cenário a gente tem o nosso background e o nosso level. O nosso background e o nosso level a gente construiu usando o tile map, né? Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar um card aqui mostrando a aula ali onde a gente trabalhou, tile map, tile set, então eu sugiro que vocês deem uma olhada. E o que a gente fez também? Aqui a gente tem o nosso ground e plataforma. O que são esses ground e plataforma? Nada mais são do que os colisores, né? Então aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, essa partezinha azul são os colisores. Então quando a gente desliga o colisor. A gente não vê mais eles, né? Uma dica que eu queria dar para vocês, pessoal, se vocês notarem aqui, ó, quando a gente dá o play, a gente não enxerga os colisores, né? Então acontece, o nosso body ele colide aqui com o nosso outro body, mas a gente não está vendo os colisores. Então se vocês quiserem debugar para poder enxergar onde é que está o colisor e tal, a gente pode ligar aqui, ó, Visible Collision Shapes. Aí você vai ver aqui vai aparecer também o colisor quando você der play na cena. Olha só que legal. Mas eu liguei isso também por um outro motivo. Você está vendo aquela setinha que está aqui no personagem? A gente anda para a direita, ela aponta para a direita, a gente anda para a esquerda, ela aponta para a esquerda. Isso aqui é o nosso Raycast 2D. Então, quando ele entra em contato, ó, com o colisor, ele fica vermelhinho ali, ó. Então quer dizer que a gente pode acionar alguma ação, né? Então eu vou mostrar para vocês como isso aqui funciona. Então, primeira coisa, a gente vai entrar lá no nosso personagem, né? Esse é o mesmo personagem que a gente trabalhou quando a gente fez o Dash, lá, a aula de Dash. Se você não viu a aula de como fazer um Dash, também serve para qualquer outro comando especial, eu vou deixar o link na descrição aqui. Desculpa, vou deixar o link no card aqui, você pode acessar. Mas o que eu queria mostrar para vocês que é diferente lá naquela aula é que a gente colocou esse cara aqui chamado Raycast, beleza? O Raycast ele justamente faz isso, ele consegue detectar colisão mesmo que esteja fora da área do personagem. Então, por exemplo, aqui a gente iniciou ele como 0 porque a gente está usando o script para determinar para onde que vai apontar o Raycast. Mas, por exemplo, a gente poderia dizer que no eixo Y ele tem 100 de Raycast, então ele apontaria para baixo. Então, se eu estivesse pulando e algo estivesse abaixo aqui, a gente conseguiria detectar quando o nosso Raycast entrou lá, entendeu? Mas não é o caso, não é isso que a gente quer. A gente quer 0 aqui, tá? Se tu deixar os valores padrões, ele já vem com um Y como 50, tá? Mas também não é isso que a gente quer.
Vou deixar zeradinho e eu vou mostrar como que a gente está setando isso. A gente vai entrar aqui no nosso script do herói, né? E a gente tem algumas coisas diferentes aqui, algumas coisas novas, umas mudanças que eu fiz. Aqui é normal, né? A gente já viu na parte de movimentação do personagem, a gente já viu essas constantes, para que servem. Se você perdeu a parte de movimentação do personagem, eu vou deixar também no card ali para você ver. Mas o que a gente tem novo aqui é isso aqui, é justamente isso aqui, ó. É o tamanho do raio do cast, né, que nada mais é que aquela setinha que a gente estava vendo. Eu também coloquei numa variável o action. O action nada mais é que a animação que está sendo tocada dentro do sprite. Então, se vocês forem ver aqui, ó, eu estou passando action para dentro de para dentro do sprite. Assim, eu preciso só chamar uma vez o método play. E aí as ações aqui a gente só modifica qual é a ação que a gente quer e depois dá play naquela ação. E essas ações elas têm que estar dentro das animações do sprite, né? Então o nome que está lá é o mesmo nome que vai aparecer aqui. E a gente colocou um nome novo também, que é o wall. O que é o wall, né, que a gente está chamando aqui? É justamente quando o personagem está dentro do contato da parede, ali, quando ele está em contato com a parede. E a gente vai agora ver como é que isso aqui está ocorrendo. Beleza? Então, já disse que isso aqui é o tamanho do raio do nosso cast, que é a setinha, você vai mais ou menos. Isso aqui é a animação, né? A ação da animação. E a gente botou um verificador aqui, né? Que é o in all. In all quer dizer quando que a gente está na parede. E nota que a gente setou ele aqui fora e a gente está atualizando ele sempre para false, porque false é o padrão dele, entendeu? Então, para a gente não ter que ficar fazendo um if else toda vez que ele for na parede ou não, então a gente começa o processo ele como false e quando ele está em contato com a parede a gente seta ele como verdadeiro. Certo? Isso aqui é a parte que você já conhece, que é botar para a direita, botar para a esquerda o input, apertar o pulo, né? Tudo isso que a gente já viu. Mas o que é novo aqui? Agora a gente tem um raycast que a gente está setando dentro aqui do JavaScript, a gente está setando o cast to. Isso aqui é a mesma coisa que a gente vir aqui no cast e setar esse cast to aqui, ó. Entendeu? Se tu for ver até se você deixar em cima da propriedade, vai aparecer ali o nome da propriedade cast underline to. Então a gente está setando o cast underline to. E o que a gente está fazendo? Quando ele vai para a esquerda, então a gente está setando o nosso... a gente deixa sempre o y0, porque a gente não quer seta nem para baixo nem para cima. E a gente está setando o eixo x do nosso cast. Então a gente está dizendo que quando ele vai para a esquerda, então a seta tem que aparecer na esquerda. Então é menos o raio que a gente delimitou lá em cima, beleza? E quando ele vai para a direita, a gente seta como raio. Então é isso aí que faz com que a seta vá para... Ele começa como raio positivo, ó, então ele já aparece a setinha para a direita, mas quando a gente vai para a esquerda, ele vai setar o raio para trás. Então isso aqui vai garantir que a gente faça direitinho a nossa detecção da parede, ó. Viu? Então detectou na parede. Então quando ele encostou, ó, ele fica vermelhinho. Então a mesma coisa aqui, ó, tipo, como a gente está setando para a esquerda, ó, ela também ficou vermelhinha aqui, ó. Tá? E aí o que a gente faz com essa informação? É isso que vem a seguir, então. Então a gente já viu que esse raycast ele vai mandando o raio do nosso recém-conhecido raycast para frente e para trás. Eu sugiro, pessoal, que vocês procurem a documentação do raycast 2D para se aprofundar, porque a gente consegue ter mais possibilidades que a gente pode explorar. Então eu sempre sugiro isso com qualquer nó que você esteja usando essa cena, você faça isso. Beleza? Então, se ele está no chão, a gente consegue pular normalmente, isso a gente já fazia. E aqui vem a parte nova. O nosso colisor,
O nosso Raycast ele tem um método chamado getCollider, certo? Que ele nada mais é que pega o corpo, né, que está colidindo com ele, pega informações do corpo e te retorna. Então a gente sabe que quem é o nosso colisor. O que eu fiz para facilitar aqui, pessoal? Vou mostrar para vocês. Aqui as plataformas, tá? Que essas plataformas aqui, eu coloquei ele num grupo chamado Platform. Então, quando eu faço isso, eu posso vir aqui e perguntar se aquele cara que eu colidi, ele está no grupo Plataforma. Se ele tá, se ele existe primeiro. Por que é importante essa verificação se ele existe? Porque a gente está dentro do loop e esse collider vai ser nulo se a resposta do getCollider vai ser nulo se ele não estiver colidindo com nada. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Ó, vou dar um print aqui, só para vocês verem, entenderem de maneira visual o que eu estou falando. Vou dar um print aqui. Opa, desculpa. Vou botar embaixo, né? Ainda não tinha collider aqui. Tá. Aqui, ó. Esse collider tem que ser nulo quando ele não estiver batendo em nada. Chamei antes ó, então ele é nulo aqui, ó. Nulo, 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 ó. Agora ele já é plataforma. Nulo, 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 plataforma. Agora, vocês vão perguntar, mas por que ele continua? Por exemplo, ó, ele está nulo. Por que ele continua nulo se eu boto aqui? Porque eu setei, eu tô colocando aquela verificação só dentro do pulo, quer ver? Ó, só quando ele pula que ele atualiza essa informação. Mas isso aqui, ó, plataforma. Então, sim, agora a gente, isso aqui, ó. Eu estou botando só no else do is on floor, por isso que ele não atualiza quando eu só encosto na parede. Tá, beleza, eu tenho um colisor, então eu sei que eu tenho um colisor e que ele é uma plataforma, né? Isso enquanto eu estou pulando. Então o meu in-wall, ele vai ser verdadeiro, certo? Se não, ele só vai fazer o jump normal aqui, entendeu? Só, vai fazer o jump, que eu digo é mudar a animação para jump de maneira normal, certo? Beleza, então se no início do process eu estou setando como falso, né, nessa situação aqui o in-wall é verdadeiro. E se chegar aqui o in-wall for verdadeiro, eu separei esse texto de código num outro método chamado HeroWall, onde eu passo o motion porque eu vou precisar fazer algumas modificações no motion e devolver ele. Então, esse HeroWall retorna um motion modificado. Então, quando eu estou no in-wall, eu chamo esse meu método, que eu fiz um método, eu podia ter feito aqui a lógica, mas eu fiz um método só para deixar ele mais claro e mais organizado. Beleza? Então, o que eu faço no motion? Primeira coisa, eu digo que a minha movimentação y ela deve ser dividida por um fator. Por quê? Eu vou mostrar o que aconteceria se eu não fizesse isso, só para vocês verem. Digamos que não tivesse esse trecho, comentei ele. A gente vai cair muito rápido daí, ó. A gente cai muito rápido. A gente quer fazer um atrito com a parede. Então, a gente está dividindo o movimento Y. Beleza? Outra coisa que a gente está fazendo, a gente está mudando a animação para animação wall, que é aquela nossa animação que a gente já viu aqui, ó, que é essa aqui. Beleza? Outra coisa. Vamos lá de volta no script. Aí, se a gente já estiver na parede com a animação wall, o que ele vai fazer? Ele vai mexer um pouquinho no eixo X, porque ele vai, quando a gente pular, ele vai dar um impulso para fora da parede, tá? Então ele modifica um pouco esse eixo X para o lado oposto e ele está dando o nosso impulso que a gente já
definiu como jump lá nas nossas constantes, aqui no 650, beleza? E se eu já não tiver, né, se eu já tiver feito o impulso, ele vai dar um flip no nosso sprite. Nosso sprite, se ele for falso, isso aqui vai retornar verdadeiro, entendeu? Ele vai retornar a negação daquele nosso sprite e por fim ele retorna o motion e segue o baile. Então isso vai dar aquele resultado que a gente espera, né? Que é a gente poder pular nas paredes e conseguir alcançar os lugares mais inacessíveis sem o wall jump, certo? Vou tirar só um pouquinho aqui o debug, a gente vê de uma maneira mais bonitinha, certo? E é assim que a gente pode usar o Raycast. Eu queria trazer queria ter trazido há mais tempo esse conteúdo do Raycast, mas só que eu queria trazer de uma maneira útil, né? Então aqui vocês conseguem enxergar a utilidade dele. Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês todos que assistiram essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse conteúdo. E nos vemos na próxima. Um beijo. Valeu. Tchau.